Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Talks by Fujifilme. Hoje a gente vai falar sobre radiologia, o que mudou, o que avançou na tecnologia. E eu tô aqui com dois especialistas no assunto, cada um na sua tecnicidade. É, Walter e Fernando, é, queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está hum, assistindo, contassem um pouco da trajetória de uhum, vocês, e aí a gente vai puxando o nosso Ok. assunto aqui hum, de hoje. Um bom dia a todos, hum, né? Eu sou Walter Caetano, natural aqui de São Paulo, né? Um apaixonado pela radiologia, né? Fui formado em radiologia em 89, né? Pela Faculdade de Medicina da USP, né? Curso Rafael de Barros. Sou tecnólogo em radiologia, sou professor universitário, né? Participo de eventos nacionais e internacionais. Sou membro da LATRA, Associação Latino-Americana de Tecnólogos, né? E hoje atuo à frente de um grupo, né, chamado Prodiagnose, que a gente trabalha com diagnósticos por imagem, né, e teleradiologia, né? Então, hoje participo ativamente à frente de comando de alguns equipamentos de ressonância magnética e faço hoje parte também de alguns grupos específicos, né, Sociedade Paulista de Radiologia, no qual já estou há 30 anos ministrando aulas na Que faculdade, legal. hum, e um eterno apaixonado pela hum. radiologia. Que legal. Bom dia a todos, né? Eu, Fernando Opperman, trabalho já na Fujifilm na parte de imagem, de aplicação, treinamento sobre equipamentos, esses novos equipamentos que são lançados, já há 23 anos. Trabalhei 12 anos como técnico de raio-x, minha formação, eu sou técnico em radiodiagnóstico, né? Executando, fazendo os exames, que não, o próprio Walter, a gente já teve o privilégio de trabalhar até junto em alguns hospitais. Que Se não estiver enganado, foi em legal. Santa Cruz, né? Sim, É, estou Santa nós saímos Cruz. do Hospital Santa Cruz, Muito trabalhamos legal. junto, né? E, e, e falar sobre essas tecnologias novas que cada ano vai se lançando, vai saindo, né? Na minha Uhum. época ainda era analógico, a gente trabalhava com químico, né? Com processadoras, revelações manuais. Hoje é tudo digital, né? Hoje você bate e em 15 segundos já vê a imagem, já libera. Entendeu? Exato. Como que foi para vocês viver várias mudanças tecnológicas, assim, e essa transformação, essa agilidade, mas como que foi no dia a dia? E também o que vocês sentem falta ainda de melhoria nessa parte? Eu acredito hoje numa data especial, né, 8 de novembro, né, dia do tecnólogo, do técnico de radiologia e do médico radiologista, é uma responsabilidade muito grande. Desde que Röntgen descobriu, né, o raio-x e fez a primeira radiografia, acho que cabe ao tecnólogo a manutenção desse papel, né? Então, Uhum. todo dia, acho que é um grande desafio de novos aprendizados, novas técnicas, e existe, principalmente nos dias de hoje, uma evolução muito grande, né, da parte de inteligência artificial, de softwares. Então, eu acho que o grande desafio é você se manter atualizado, né? O Fernando, mais do Uhum. que eu, trabalha numa grande empresa, né, que tem sempre tecnologias de ponta voltada para esse assunto, ele pode até explanar até melhor para você o quanto evolui a radiologia, o quanto são os desafios diários, né, para o operador, né? Você tem que estar sempre atualizado às novas tendências. Pois é. Como o Walter comentou, nessas evoluções que teve nesse decorrer do tempo, né, que ele diz, em 8 de novembro, né, a data para homenagear os técnicos, tecnólogos e médio radiologistas, só fazendo um complemento, dia 8 de novembro, né, de 1985, foi quando apareceu a primeira radiografia, foi a descoberta do raio-x. Para homenagear o Röntgen, eles puseram essa data como a data do técnico para ser homenageado. Hoje, a tecnologia, ela evolui muito rápido, e os profissionais têm que estar acompanhando, têm que estar correndo atrás, não é que nem hoje a Fuji. Hoje tem treinamento, não só da Fuji, outras empresas fornecem esse treinamento para os profissionais. As escolas também vão se aperfeiçoando, vão correndo atrás para passar esse ensinamento. O que eu acho que o profissional também tem que correr um pouco atrás de tudo isso, né, porque Uhum. não é tudo que a gente acha de material didático, né, para ele, tem que correr um pouco atrás para acompanhar essa tecnologia, que nem hoje a gente tem inteligência artificial, né, que ele já mesmo te diz o diagnóstico de algumas patologias, que nem mamografia, com a digitalização hoje,
o paciente recebe uma dose menor do que recebia antigamente e com uma qualidade melhor da imagem. A digitalização, desde que começou do analógico, foi para CR, agora veio para o DR, esses são os 3 quadros, né, que da Sim. evolução na radiologia, foi a gente adquirir uma imagem melhor, com mais definição, né, e com uma melhor dose muito mais rápido. Então o Uhum. profissional tem que sim, que sempre correr atrás. Hoje tem vários cursos, já tem várias escolas, várias coisas que dá até curso especificamente sobre só radiologia digital, sobre imagem, para que ele possa ver a anatomia e a patologia melhor, para que ele possa executar melhor esse exame. Então já tem bastante, como o Sim. Walter Hauer sabe, tem bastante hoje cursos para que esse profissional acabe se evoluindo. Mas ele tem que correr atrás também, tem que querer ir É atrás. uma das preocupações profissionais também, que existe um leque muito grande, né, de atuação do técnico e tecnólogo em radiologia, né. É que ele Uhum. vai atuar desde as coisas, né, uma densitometria óssea, você precisa ter um profissional preparado para isso, uma mamografia digital, uma mamografia analógica, o raio-x convencional e digital, né. Hoje o técnico ajuda ao médico na elaboração de exames contrastados, que são complexos, numa angiografia, numa tomografia, na ressonância magnética, num PET-CT, né, numa radioterapia. Então, não dá para falar para você que com uma formação universitária ou no curso técnico, você seja preparado para esse mercado, né. Uhum. Então, primeiro que eu acho que a partir do momento que um profissional se engaja nessa área, você tem que ver a sua área de atuação. Walter, eu vou trabalhar mais com tomografia, mais com ressonância, com raio-x, e procurar muito conhecimento, né, muita parte prática e teórica da parte que você queira atuar, né, porque você precisa, como diz, né, o pessoal na aeronáutica, tempo de voo. Você Ah, claro. precisa, né, passar por um estágio, você precisa passar por momentos de experiência para que você consiga efetuar, né, com exímio a parte operacional desses equipamentos. É, e garantir também o conhecimento, mas Hum, também a viabilidade daquela tecnologia, né. Sim. Acho que existem muitas, nem toda vai servir exatamente para aquele tipo de exato. profissional, mas muito interessante isso que vocês falaram de se manter atualizado, de buscar os cursos, sempre ir atrás dessas frentes, né. E falando até um pouquinho que vocês trouxeram de inteligência artificial, eh, vocês sentiram uma certa resistência ou não das pessoas, ou uma adoção imediata? Como que foi essa chegada da inteligência artificial no meio de vocês? Eu notei, principalmente trabalhando com radiologista, a gente vê que a primeira preocupação de todo profissional quando se fala em inteligência artificial é falar assim: será que a máquina vai tirar o meu mercado de trabalho? Será que a Uhum, máquina vai tirar a minha atuação? E a gente acaba agora, alguns anos trabalhando com as tecnologias, vendo que não, né? Isso veio para facilitar, né? Veio para diminuir tempo de paciente em sala, né? Diminuir erros e viabilizar mais rapidamente o diagnóstico. Então, acredito que eu vejo de uma forma muito positiva, né, a entrada da inteligência artificial dentro do radiodiagnóstico, né. Nós tivemos há pouco tempo aí, infelizmente, passando por essa Covid, né, que foi um episódio triste, e nós vimos Sim. assim, o quanto a inteligência artificial agilizou em reconhecer patologias e passar com que esse paciente tenha alguma patologia à frente de sua fila. Então, por exemplo, você faz uma tomografia e o próprio software identifica que tem uma alteração e aquele paciente estava lá no 29º papel, ele aparece em segundo na fila para o médico laudar, né. Então, isso é um papel altamente precioso nesse momento que você precisa de tecnologia avançada, né, e fazendo uhum, frente, né, a um diagnóstico mais preciso e mais rápido. Hum, Então eu vejo de uma forma muito positiva essas tecnologias. hum. legal. Que nem dizem questão da inteligência artificial, sim, o pessoal teve uma pequena rejeição, mas isso é medo de perder o emprego, Uhum, mas a gente acaba orientando que a inteligência artificial, ela não está aqui para substituir a pessoa, o ser humano, ela está para auxiliar, orientar. Por exemplo, a gente tem equipamentos hoje que trabalham em presídio, e uhum. tem um software de inteligência artificial que ela chega a dar diagnóstico de 11 patologias só para tórax. E a Incrível, pesquisa né. maior é tratamento de tuberculose. Sim, Então a pessoa vai lá, o técnico, o tecnólogo vai lá realizar o exame lá no presídio, faz os exames de tórax e a inteligência artificial orienta, fala: olha,
Porque a Hum. inteligência artificial não é que ela lauda, ela te dá uma observação, ela fala: "Ó, essa parte do pulmão tem uma patologia, presta atenção", dá uma então Uhum. ela realça para que o médico possa concentrar ali e para dar um diagnóstico mais preciso, né. Tem alguns postos de saúde em alguns estados, por causa da covid, até reforçando, esqueceram um pouquinho da tuberculose, e o índice hoje de tuberculose já chegou a aumentar, tem um crescimento muito grande. E aí eles fazem esses exames e o próprio software dá o diagnóstico, em que estágio está, se tem tuberculose e que estágio está. Então ele apenas dá um alerta para que o médico radiologista possa priorizar quem vai ser o primeiro a ser laudado, quem vai ser primeiro a ser tratado, porque está mais grave, está mais alto o teor, né. Então hoje já está tendo uma aceitação, mas ainda existe um pezinho atrás, como vocês dizem, fica com o pezinho atrás com Claro. medo de perder o emprego, né. Também pode ter a ver com o nível de responsabilidade, né, desse Sim, profissional, porque ele não pode errar. não pode Então, errar. ele vai É, ficar ali talvez temendo se vai estar correto, se não vai estar, mas aos poucos também acho que foi sendo entendido que a tecnologia realmente evoluiu, é, que são Sim, concretos aqueles resultados, né. e um médico precisa do outro. sim. Às vezes você pega pronto-socorro, hospitais que final de semana não tem um médico radiologista, hum, Uhum. e à noite não tem um médico radiologista. Então quando faz a tomo, que ela inteligência artificial detecta alguma coisa, quando chega para o médico lá em cima, o plantonista que está lá, ele vai estar com o prontuário do paciente. Então lá no prontuário tem tudo descrito que o paciente sentiu, que tem um histórico. Sim. Então com aquele histórico, mais o alerta que a inteligência artificial deu, ele consegue tomar uma posição ou alterar um medicamento, tomar uma atitude muito mais rápido do que esperar que o médico vai lá e lauda o exame para ele tomar essa decisão. Então ajuda, auxilia melhor no no procedimento, que toma um procedimento mais rápido. E como você colocou, né, dessa parte de tecnologia, o quanto facilita, por exemplo, nós da Prodiagnose que trabalhamos com teleradiologia, por exemplo, tem um paciente fazendo exame lá no Acre, de urgência, e eu tenho um médico aqui em São Paulo vendo esse exame 24 horas, em tempo real, Sim. e fazendo um laudo em 15, 20 minutos após o término desse exame. Então, veja o quanto favorece essa Uhum. tecnologia, né. Então, o quanto ele tem que ser grato a essas novas Uhum. tecnologias. Então, por um lado, alguns profissionais falaram: "Walter, mas, né, você não precisa ter um médico presencial". Mas não, se você tiver um exame muito bem executado, em qualquer ponto do país, você pode ter um médico ligado a esse equipamento, e trabalhando dessa forma É, remota com laudo de precisão. Então, isso eu acho que é fundamental destacar o papel, né, tanto da inteligência artificial como os novos softwares a favor, né, de um diagnóstico mais preciso e mais rápido. Uhum. Até aproveitando esse gancho que você puxou, Walter, você como professor viu o profissional se transformar, e o que que você sente que hoje é uma preocupação desse profissional que não era antes? Então, eu como professor, eu vou falar para você que eu tenho uma mágoa de a gente não ter mais tempo de formação, porque a gente vê que na realidade, ou numa faculdade, que ele se forma com 2 anos, mais estágio, ou num curso técnico, que vai levar quase o mesmo tempo, né? O tecnólogo é uma formação de aproximadamente 3 anos, e um técnico 2 anos, é um tempo insuficiente para que você possa formar bem um profissional. Então, eu tive o privilégio de ir para Costa Rica, Panamá, visitar outros países, e você vê que lá eles têm uma base universitária de 3 anos, ou até um curso técnico, como a Bolívia, de 2 anos, só que eles fazem mais 2 anos de especialização para entrar no mercado. Então, há de ter uma preocupação maior. E o que eu vejo no Brasil, em especial, existe muitos profissionais se formando, e a gente não tem essa alta qualidade nessa formação. Então, assim, a gente, enquanto professor, fica triste, porque a gente já brigou muito para que tentasse, né, ter um curso, um bacharel em radiologia, no qual ele ficasse 4 a 5 anos fazendo faculdade, como acontece na radiologia médica, que ele fizesse uma residência em tomografia, em raio-x convencional, para que a gente pudesse proporcionar para a sociedade cada vez um profissional melhor preparado. Então, hoje, o profissional bem preparado, muitas vezes ele consegue chegar a esse patamar em busca, né, ou em custas
da sua própria finalidade, do seu próprio objetivo. Ele briga para chegar lá, ele vai de forma anônima, né, fazendo cursos, fazendo estágios e chega ao patamar profissional. Mas o ideal é que seria a formação acadêmica desse ele a isso. Uhum. Isso é dar uma seguridade maior para a população e para todos nós, né. Então Sim. hoje eu coordeno uma equipe que a gente tem mais de 100 pessoas e eu tenho uma dificuldade da contratação, porque você Nossa. vê que você muitas vezes vai contratar uma pessoa com toda essa formação e você vai ter que passar ela por um treinamento de 1 ano, 2 anos, para que seja, seguro para todos os procedimentos. Uhum. Ela não chega Não pronta. chega pronto. Só reforçando o que ele falou, é que hoje o pessoal que se forma, tanto técnico e tecnólogo, eles, na parte de estágio, que talvez seria o mais forte, Sim. né? O estágio dele que hoje eles não têm um estágio. Eu acho que a parte de estágio hoje não é adequado para a formação do técnico ou tecnólogo. Fica muito a desejar, porque passa a parte teórica e na hora que eles vão fazer o estágio, que seria, você vai fazer um aperfeiçoamento, ainda falta muito, porque tem lugar que eles vão fazer estágio, por exemplo, numa clínica pequena. Então Uhum. eles cumprem aquele horário, mas ali só faz um certo tipo de exame, uma quantidade muito pequena de exame. Então ele sai com uma formação com aquele um conhecimento muito baixo. Sim. Uhum. Você Sim. pegar hoje, ele pode até me corrigir, mas hoje se eu for pegar a quantidade de exame, de posicionamento, de exame, tem mais de 500. Entre É muita tomo, ressonância, só do raio-x em si, que seria o básico, tem mais de 500 posicionamento. E ele não sai com conhecimento ou total ou parcial de tudo isso, né, e Pra falta muito lidar com isso. quando ele vai pegar um atomo, a ressonância, um PET-CT, até mesmo um centro cirúrgico, e hoje o profissional ele é o olho do médico, não só do radiologista que vai dar o laudo, então se ele fazer o exame bem feito, o médico não vai ter uma imagem adequada para que ele possa dar um laudo correto, mas no centro cirúrgico, né, tem um equipamento lá, o Arqui-C, ele é o olho do médico. Quando o médico está fazendo um transplante, pondo marca-passo, né, um desfibrilador. Ele que está fazendo a imagem, o médico está vendo dentro do paciente, não onde ele está pondo o eletrodo, né, não onde ele está pondo o vaso, quando fazer um transplante de uma artéria renal. Então, o técnico é o olho do médico. E esse conhecimento, acho que ainda falta para a escola, né? Aperfeiçoar, né. Aperfeiçoar para que eles tenham uma visão melhor de, de quando sai, né? Do profissional que sai formado. e hoje a gente vê isso até como exemplo nos cursos de medicina, né. Não é não é demérito dizer que as escolas de medicina que estão dentro de universidades, como a Santa Casa de São Paulo, o HC, formam melhor, porque a pessoa tem a sua formação ali, faz a prática ali. Então eu acho que na parte da radiologia deve acontecer a mesma coisa, né, para você ter um curso de radiologia, você tem que ter garantido que seu aluno faça estágio em todas as áreas da radiologia e proporcione para ele essa vivência, né? E Sim. hoje a gente entende que ter um curso de radiologia para muitos lugares é um apelo financeiro muito bom. Uhum. Então a gente vê o lado financeiro, né, Falar com mais peso alto. maior do É, que o acadêmico e o que a gente precisava ter, né? Então Sim. eu tive a felicidade de fazer o meu curso primeiro de raio-x dentro do HC. Então nós fazemos toda a parte teórica e eu tinha aula com os residentes. Então a gente teve o privilégio de acompanhar todos os procedimentos com os médicos residentes, estavam aprendendo também. Isso é ótimo. E isso dá uma bagagem para a gente sensacional. hum, E nos anos 90, que a tecnologia de tomografia e ressonância não era tão abundante, o que acontecia? A gente trabalhava muito do lado do médico. O médico não cabe. Hoje, a teleradiologia tem um lado bom, que o médico está em casa e laudando, mas o lado ruim para nós, tecnólogos e técnicos, que antes o médico estava do seu lado. Então, você tinha um aprendizado direto, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com, por exemplo, o professor Henrique Lederman, que é uma maior sumidade em pediatria, né? Diretor do é, GRAAC, né? Dr. Roberto Blasbalg, que é um fenômeno em fígado. Então, essas coisas, doutor Antônio Rocha, doutora Denise Toquesse, Gervásio Micami, Edinaldo Nakam, são pessoas especialistas nas suas áreas que trouxeram para mim uma vivência
É Uma assim, troca também, né? muito grande, muito. Então, Que legal. Isso é muito interessante, acho que até fica de recado, assim, né, para quem está assistindo, de busque se É, especializar, busque as trocas com pessoas que são muito sim, influentes ali, muito relevantes, que vão te ensinar, e até pensando que um profissional ruim com um equipamento excelente, não adianta, sim. né, mas um profissional bom, um profissional capacitado ali com equipamento excelente, ele vai brilhar ali, né. Uma coisa que, assim, muito legal que você comentou também dessa facilidade da educação à distância. Hoje eu sou membro emérito de uma plataforma de ensino chamada MRI Online, que o Uhum. objetivo principal é a gente divulgar informação de qualidade em ressonância magnética, que é um método difícil, não tem grandes escolas especializadas nesse meio. Então hoje a gente consegue atingir toda a América Latina e até alguns colaboradores de fora, e a gente troca experiência com isso. Que Né? legal. Então você consegue, assim, uma vez por mês, reunir vários profissionais especialistas nesse assunto e abrir para aquelas pessoas que têm menos experiência. Então você tem a chance de participar dessa sociedade, né? De repente tirar uma dúvida com um profissional muito qualificado. Então eu acho que a tendência, né, como acontece hoje nesse podcast, é a gente ter muito mais informações, né, na palma da mão, na palma do seu é, celular, e vai facilitar muito a qualidade profissional, Menos distâncias, menos né. é. distância. E até queria te perguntar, Fernando, como que é para você essa questão das ferramentas mesmo? O que que você sente que hoje a gente tem de ferramenta que ajuda de ponta a ponta? O que que a Fuji também tem para oferecer? Hoje, como eu estava comentando um pouquinho antes com ele, eu tive o privilégio de trabalhar em campo, e hoje eu treino o pessoal que está em campo quando eles adquirem um equipamento novo, hum. E quando eu trabalhei em campo, na minha época ainda, 1900 e bolinha, todo mundo não gosta que eu falo isso, mas 1900 e bolinha, 1900 e bolinha era é bom. revelação manual. Você Sim, sim. pegava uma película, né, e colocava num cabidezinho e ficava ali mergulhando no tanque para revelar. E depois eu passei para revelação automática, que era a processadora, e hoje nem revelação tem mais, né, não usa químico, entre aspas. Então hoje tem as ferramentas com a digitalização, né, ficou muito mais rápido você fazer o exame, a gente comentou um pouquinho antes, com uma dose menor, isso é muito bom para o paciente, né, ou cliente, tem uns que Sim, nem chamam de paciente, chamam de cliente, e para o operacional, o técnico e o tecnólogo, né. A Sim. radiação em si, e se a pessoa não tomar cuidado quando vai fazer o exame, não, né, antigamente teve muita gente que teve câncer, teve leucemia, câncer de tireoide, que fazia, sem tomar cuidado. Então, até quando foi, eh, só reforçando o que ele fez no HC, eu me formei no São Camilo, o HC foi o primeiro curso no Brasil, né, de tecnólogo. O primeiro curso quando foi legalizado a profissão tudo, né, foi a primeira escola a ter esse curso de, São Camilo, né? não, o HC. Sim. O HC foi o primeiro curso, foi a primeira entidade, né, ou instituição a montar um curso de técnico. Então hoje tem muitas ferramentas que você consegue trabalhar com uma dose menor, você consegue trabalhar a imagem, dar um realce melhor em certas regiões que facilitam o médico laudar, né, com tempo muito curto. Uhum. E ter um conforto melhor para o paciente. É isso que eu ia te O perguntar, paciente tem até a mais, porque ele fica experiência. menos tempo na sala. Só dele Uhum. ficar menos tempo, né, o paciente já fica menos, não posso dizer agressivo, menos Nervoso. nervoso, né, porque ele vai estar ali na sala e vai rapidinho, Uhum. né. Você põe que nem no caso de mamografia, que a mulher depois dos 40 tem que fazer todo ano, e se ela tem um histórico na família de câncer, passa a fazer a cada 6 meses, a dose é menor. Então ela vai tomar menos radiação, É mais né. seguro, Ela né. vai ficar menos tempo na sala, porque na hora que comprime a mama, né, Desconfortável, agride, né? né, uma Sim. dorzinha, suportável, mas incomoda. Só que ela fica menos, né, então ela tem mais conforto para fazer esse exame. E o profissional se sente mais à vontade,
né, porque ele sabe que vai ser muito Uhum. mais rápido. A imagem que ele vai ter lá na tela, a primeira imagem, né, se ele fazer todo o procedimento, não vai ter que refazer novamente. Que Sim. até o paciente em si, em geral, quando você vai refazer a imagem, ele já fica com o pé atrás. Sim. Principalmente se você falar de mamografia, né? É, Você fazer um exame e falar para a mulher que tem que fazer outra, outra imagem, algumas vezes a maior preocupação, principalmente da mulher que faz a mamografia, é com o achado desse exame. A gente Uhum. sempre espera que não encontre nada, né? Mas quando você Sim. fala que tem que repetir a radiografia, ou você reconvocar um paciente para fazer um complemento, tem que sempre tomar um cuidado, que a primeira coisa que vai vir na mente dessa pessoa é que não foi um erro técnico, né? é, Que virou alguma coisa e precisa ser complementado, Sim. né? Então a gente tem uma preocupação muito grande. Acho que em todos os serviços hoje, em especial, existe uma equipe, né, preparada para acolher essa mulher da mamografia, né, para que a cada vez menos tenham reconvocações ou hum, procedimentos que façam com que essa paciente volte. Então acho que essas novas tecnologias, né, isso melhora bastante. Você faz a compressão da mama e no mesmo momento é, você vê a imagem. Antigamente não, você faz e a processadora revelava algumas vezes tinha um 40 e problema na revelação, você 45 voltar. minutos de revelação. Nossa, Hoje você vê em 15 segundos no monitor. É. Antes eu fazia o seu isso exame, muda tudo, você né? sairia da sala e aguardar lá numa recepção e esperar em média 40 minutos. 40 minutos, era, de ponta a ponta eram uns 40 minutos até revelar, carregar, Sim, para depois eu te dar a resposta, você poderia ir embora ou não. Hoje, na hora, quando já faz, cada disparo, 10 segundos ela já está vendo na tela. Então ela É já libera. incrível. O que ele falou de reconvocação, eu já peguei muito casos. Você acabar de fazer o exame, a menina chamar para fazer um complemento e a paciente chorar. Porque ela já tem histórico, às vezes, na família de Nossa, câncer, ela já fica ia abalada. ficar abalada, ela chorar mesmo. Né? Aí tem que explicar, não, é só um complemento aqui, não pode ficar despreocupado. Às vezes vem até a médica, a radiologista, né, conversar para acalmar a paciente. Então, com essas novas tecnologias de você já ver, quando você sai da sala de exame, gastou lá em média eh, um, 5 minutos para fazer o exame, e antes, né, era 40 minutos, você gastou 5 minutos, você já sai, né, já vai para casa, sabendo que não teve que fazer nenhum complemento. O técnico que fez já sabe que também que está tudo ok sim. ou não, porque também se tiver alguma coisa ele não vai falar, né? Nem pode. Nem pode, é. Mas com isso o paciente se sente mais confortável para fazer o exame e o profissional hoje tem uma qualidade melhor, tem menos erro com essas tecnologias. Você falou que nem na Fuji o que ela tem. Hoje nós temos equipamentos pequenos, pesa 3 kg e 600, parece uma câmera fotográfica, que vai em presídio, atender lá para fazer pesquisa, tratamento de tuberculose, pela Sim. própria Fiocruz. Ela tem vários. Nós temos equipamentos que o pessoal sai daqui, de Campinas, vai lá para Amazonas, atender os indígenas, fazer raio-x dos indígenas, né, O acesso, né, que então chega. eles vão lá fazer. Antigamente não, eles morriam, ninguém sabia do que. Sim. Os ribeirinhos, né, aquele pessoal que mora no meio do rio, o pessoal põe numa lancha e vai fazer. Em Belém tem equipamentos hoje que eles vão atender ribeirinho. E, É muito interessante isso. é, E até para quem nos ouve e não tem muitas vezes a noção dessa evolução do é, digital para o analógico, é só a gente fazer uma analogia com fotografia, né? é, Você fala para nossos pais de 30 anos atrás, tinha sua máquina fotográfica, é, levar para revelar o filme, Revelar o né? filme, Depois claro. passou as máquinas digitais, né? é, Hoje a gente nem quer máquinas digitais, de é, todo celular é uma potente faz. máquina. Então, Uhum, eu acho que a radiologia caminhou nessa mesma evolução aí, uhum. né? E na própria máquina a gente tira e já tem a Hoje, foto Sim, ali hoje, como ele prontinha. falou, tem equipamentos que o pessoal, pacientes que está acamado em casa, então para que ele possa fazer uma radiografia, vai uma ambulância, uma enfermeira, um médico, pega o paciente, traz até o hospital, faz e leva. Hoje tem equipamentos, esses equipamentos, também é um portátil, né? frigideiro portátil, que ele vai atender na casa, no conforto do paciente. Ele não tem um que tirar ele de lá. Porque muitas vezes é muito desgastante, né, É, para a pessoa que está Sim. acamada é. ali, ela precisa também de um cuidado Hum. humanizado Um com ela. médico, um Sim. médico me fez uma pergunta, eu não esqueço até hoje. E quando a gente estava
ele viu o equipamento, esses novos equipamentos que você pode ter em casa, ele falou: "Seu Fernando, meu pai tem 95 anos e é de cadeira de roda. Então, só para que eu possa trazer aqui para o hospital, eu tenho um obstáculo, tenho uma incomodação. E o risco dele pegar uma outra doença, porque dentro de um hospital É Sim. é onde perigoso. aparece, né, vários germes, né, pode pegar uma pneumonia, alguma coisa. E de alguém ir lá na casa dele, fazer um raio-x no conforto da casa dele, e depois eu só ver, qual que é a Uhum. vantagem? Então, Não, é uma vantagem incrível. muito grande que tem, né. E quando você coloca do acesso, né, que a radiologia tem a esses novos clientes, e não pode esquecer, quando a gente fala novos clientes, né, você tem o dentista, né, que hoje em dia nos consultórios você vê potentes equipamentos que fazem tomografia, né, uma cadeira que faz uma tomografia, Uhum. né. Então você tem nossos clientes, eu acredito que hoje o Brasil deve estar em torno do terceiro maior mercado de radiologia veterinária. Olha só. Então eu não É, sei onde vocês moram, mas tem um pet do lado, né, é. tem uma loja Sim. pet do lado da sua casa, então é um mercado muito grande que a radiologia está acompanhando esse mercado, né. Então a Fuji acho que é pioneira, né, nessa Foi, área de aparelhos portáteis para para a pet. veterinária, então a gente vê coisas fascinantes acontecendo ao redor da gente e todos indiretamente ou diretamente ligados Uhum. à radiologia, né. Então é muito interessante a gente Sim. acompanhar isso. Hoje a Fuji, além de eu tenho cliente hoje que vem reforçando a parte veterinária, que nem lá no Rio, vou até falar o nome antecipado, não vou falar, no CRV, Clínica Radiológica Veterinária, eles têm ressonância, tomografia, ultrassom Nossa, e o raio-x digital, só para atender veterinário numa clínica, porque eles têm tem tudo. várias Sim, unidades, né. Então uma área também que está crescendo bastante, estão procurando, né, que nem hoje a tecnologia PET-CT, PET-CT, né, porque é usado muito para paciente que tem algum problema de tumor, né, né, oncológico, rastreamento e muito oncológico, grande, que né. faz um rastreamento, assim, de ser grande, é mais preciso, Uhum. uhum. Mas aqui na Fuji, ela tem hoje a parte do raio-x digital, ultrassom e tomografia aqui no Brasil, né, endoscopia também, né, a parte endoscópica, Sim. ela também tem. Então essas novas tecnologias trouxe ferramentas para que possa mais para, paciente final, cliente final, para que ele possa ter mais conforto, que o exame seja feito muito mais rápido, né, com melhor qualidade. E Uhum. o profissional que vai executar, que ele possa ser confiante e saber que vai fazer o exame o melhor possível, Sim. né, que antigamente você tinha que ter umas regrinhas, espessura vezes 2 mais constante, veja dividir aquilo pela lei de Carmo lá para achar o MS, hoje já não precisa muito É, isso. aquele Ajuda, ajuda, sim. e sem isso também ninguém vai a lugar nenhum, mas ele vai se preocupar menos com isso. É, o que vai que se colocar é que, assim, a gente pensando em radiografias convencionais ou digitais, Uhum. você não consegue extinguir a quantidade de radiação, você vai ter que usar uma dose. E essa dose é calculada normalmente pelo profissional. Então, você olha, a gente manda normalmente a quantidade de radiação em virtude da espessura ou da área que você vai radiografar. Uhum. Então, isso era tudo muito manual. Então, a gente calculava paciente a Uhum. paciente. Pelo Hoje, peso. Isso, hoje você abre um menu no aparelho digital já que dá. ele já fala para Hum, você, se coloca a idade, a área anatômica que é. você vai radiografar, ele já calcula tudo. E ele Peso, tem uma cor, tecnologia que ele calcula, depois que a radiação passa pelo paciente e chega ao detector, ele calcula a dose exata e ele corta a radiação, né. Então hoje a gente tem, para minha felicidade, tem muitas pessoas trabalhando nesse mercado. Vou dar um exemplo, hoje a gente tem um físico famoso esse chamado Renato Dimenstein, que ele dá curso no Brasil todo, né, foi meu professor. falando da Que importância, legal. É, né, de todo mundo ter esse conhecimento, né, para é. você dar a menor dose de radiação, né, em prol de uma melhor radiografia, né, que é o princípio de Alara. Então você vai usar sempre a menor dose de radiação com o objetivo de ter a melhor radiografia do paciente. Então eu acho que essa informação, né, tem que chegar a todos que estão nos Hum. ouvindo, né, técnicos, tecnólogos, médicos, que a nossa preocupação é sempre garantir para o paciente um exame com muita qualidade e com Com a menor menor dose dose. de radiação. Que legal. É. Esse da Missai foi meu professor no São Camilo, professor de física, né, tem até uns livros dele lá, Uhum. e tem lá. Então, ele diz a fotocélula, que tanto Sim. na mamografia como no raio-x, antigamente eu brinco que era que nem hoje tem muito
você vai comprar lanche, é lanche artesanal. Sim, É, mas o raio-x antes era isso, né, ele era manualmente você tem que calcular tudo, feito que nem manual ali. comentou, era peso, cor de pele, interfere na técnica, Sim, sim. idade, hum. E hoje não, hoje já o sistema já te auxilia nisso para que você possa fazer mais rápido e com uma precisão melhor. E isso é muito legal também, porque aí esse profissional, ele precisou, vocês também, né, Sim, se Se reinventar inventar. em pensamento, né? Porque Sim, é um pensamento diferente. Agora eu não é, preciso mais fazer isso aqui, mas eu preciso ter um senso crítico, eu preciso é, analisar, ter um olhar é. apurado. E o que que, olhando para o passado, assim, a gente consegue ver bastante coisa que mudou, mas o que que vocês veem para o futuro de tendências? O que que vocês esperam também ver para ajudar um pouco mais nesse meio? Olha, no meu ponto de vista, né, com essas inteligência artificial tudo, eu não acho que vai ter Mudança. muita mudança, porque já teve uma mudança muito drástica, muito grande do que era antes e do que está hoje. O que eu espero, e talvez é o sonho sim. do Walter, é que os colégios, as escolas, as universidades acabam investindo mais, né, na educação desses profissionais. Você comentou, você falou agora mesmo, um pouco ser mais criterioso, ter um ponto de vista, Sim. porque mesmo esses equipamentos nos auxiliando na dosagem, às vezes a dose que está passando lá não é correta, porque não está bem calibrado. E o Uhum. profissional que está aqui do outro lado, né, ele tem que avaliar isso. Opa, vamos ter que abrir um chamado para a pessoa vir corrigir aqui, porque essa dose está muito alta. Não precisa Sim, tudo isso, porque o equipamento também, do Sim. outro lado, tem os ajustes dele. E quem vai fazer essa correção? Quem vai observar se está tudo ok? É o profissional que está do outro lado, é o técnico, o tecnólogo. E quando ele olha a técnica que passou lá, antes dele fazer o exame, porque eu posso abaixar mais ainda. E a uhum. partir disso, eu espero que o os cursos, né, mais para frente sejam um pouco mais criterioso ou que tenham mais suporte melhor. Hoje eu vejo, Sim. quando ela fala das novas tecnologias, principalmente focando muito hoje, eu trabalho muito com tomografia e ressonância, eu vejo que o aparelho tem sensores e câmeras que ele identifica o paciente, verifica se o posicionamento está correto, então você vai otimizar a dose do Uhum. paciente, e ele faz uma autoprogramação. Então ele não depende de mim para colocar a primeira e a última linha dentro de um exame. E isso a gente ganha muito tempo. Mas assim, eu como amante da radiologia, e sou muito, entrei nessa área porque eu gosto do contato do ser humano, de tentar saber que eu faço diferença na vida de alguém com um exame de qualidade. Então eu espero que essa velocidade que a gente vai ganhar do tempo de aquisição de exame, eu consiga trocar isso por um tratamento humanizado. Então hoje, em vez de eu fazer um Muito exame em 10 legal. minutos, eu faço em 3, né, que eu queira ter ali 4 minutos para dar um bom dia com calma para o paciente, olhar no olho dele e falar: "O senhor está Uhum. bem?". Porque hoje, com essa evolução, eu sinto que os serviços estão ficando muito automatizados. E algumas vezes eu sinto, conversando com os pacientes, que hoje eu não consigo, né, ficar de uma parte administrativa sem ter o contato com o paciente. Eu sinto o quanto faz bem quando você olha no olho do paciente e está tudo bem, o senhor tem alguma dúvida? O senhor quer colocar alguma coisa? Então, isso que assim não pode se perder, né? Então, eu acredito que essa evolução, vai fazer com que nós façamos a cada dia mais exames em tempos reduzidos, mas o que eu não gostaria de ver no futuro é um tratamento totalmente automatizado, né? Que eu acho que na área de saúde, algumas vezes o paciente pede um olhar, de um acolhimento, de uma Precisa. palavra, Hum. e é só isso que eu quero que não mude. Eu quero ganhar Sim. mais tempo É, para que tem isso. um bom dia, um gesto de É, É, não, é muito importante, é. até pegando um pouco uma experiência pessoal, no SUS eu tive um contato ali com meu pai internado, e a gente ficou 2 meses, né, no SUS, e o tratamento humanizado é incrível, assim, a Hum. experiência que eu tive foi incrível, então eu acho que para quem tá há muito tempo no hospital também, não só na questão da pessoa que vai lá fazer exames de rotina, né, mas é muito importante esse olhar, porque senão a pessoa acaba, o profissional desensibiliza sim. e ele perde, né, ali fica tudo muito natural, né, É, para ele, e a pessoa se sente também como só mais um.
Então esse pensamento acho que é muito importante. E aí, Fernando, eu queria pedir para vocês dois, na Sim. verdade, para a gente se encaminhar aí para o final do episódio, mas queria pedir para vocês falarem uma dica mesmo para quem está começando, iniciando, pensando muito na trajetória de vocês, o que vocês queriam ter, talvez escutado de alguém, né? Eu O pessoal que hoje está querendo se formar, ele pode depois ele puxar minha orelha, que eu vou falar uma coisa que eu falo desde de quando eu estou na área, que muita gente às vezes, vai procurar o curso pensando às vezes na carga horária, no tempo que vai ser aposentado curto, que hoje não tem mais, o Sim. governo acabou com isso, né, que antes se aposentava com 25 anos, né, que a pessoa vá, né, na profissão com coração, que ele queira aprender. Tudo que eu tenho hoje na minha vida, eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho minha casa, eu devo tudo a essa profissão, a técnico de raio-x. Eu conheci numa época que eu era porteiro contínuo, me apaixonei, né, e desde então eu sigo isso. Que ele vá com o coração e que ele busque conhecimento. A gente tem uma certa limitação nas escolas, mas que busque, que corra atrás, que vá a livro. Hoje tem muitos palestra, mini curso que você acha até na própria internet de orientação, Sim. né, às vezes de posicionamento, de técnica, e que ele busque, que ele faça com amor, que faça com carinho, que ele sinta isso, né, que não faça só na intenção de mais uma profissão ou mais um emprego que tem, né. Muito interessante. Em considerações finais, eu acho assim, para essas pessoas que buscam a área, o que eu mais escuto, né? Eu faço sempre um exercício quando eu entro em sala de aula, primeiro semestre, 30, 40, 50 alunos, e muitas vezes eu pergunto para eles por que eles procuraram essa profissão, né? Uhum. Alguns não voltam, eu gosto, eu pesquisei pela internet, e aí eu falo, ó, no fundo vocês pensam o seguinte, né? Trabalha 24 horas semanais, meu amigo é técnico em raio-x, tem casa na praia, ele tem sítio. Mas você viu o quanto ele trabalhou para isso, né? O quanto ele é bom para isso, né? Então, algumas vezes, indiretamente, as pessoas procuram a profissão, porque realmente, por causa da radiação, você trabalha 24 horas semanais, né? E tem um salário compatível com a profissão, que eu acho que está adequado o salário com a profissão. Então, isso eu acho que é o primeiro chamariz de 50% das pessoas que entram na área. Onde eu acho que o primeiro chamariz você fala assim, eu gosto disso. Então, algumas pessoas, eu por estar em sala de aula há mais de 30 anos, eu vejo que algumas vezes identificaram no primeiro dia de aula que não tem perfil nenhum para a profissão. E você vê que ele acaba nas redes sociais aí reclamando da profissão, que a É, profissão não é boa, que o Ou mercado não é desiste bom, também, né? ou desiste, né? Mas na realidade ele não estava preparado para esse curso. Como nós falamos no começo, você precisa de muita dedicação, você precisa Uhum. estudar muito e entender, né, que é só a formação a ponta do iceberg. Sim. A gente tem um grande amigo meu, um técnico muito conhecido em São Paulo, Silas Carvalho, é. que ele fala: você quer ver uma pessoa parar de estudar, um aluno, você dá um serviço para ele. que enquanto, que enquanto ele está ali nativo, ele quer Bem, estudar e você arruma um serviço, é, ele destacou, porque nós vimos agora, no nosso depoimento, que a radiologia é muito dinâmica. é, Nós estamos falando de evolução hoje, né? E amanhã tem uma coisa nova, daqui a 2 minutos tem Sim. é coisas coisa nova. novas. E quem está nesse mercado tem que entender que ele precisa buscar esse conhecimento, seja na tomografia, no ultrassom, no raio-x, né? E essas pessoas têm que se preparar para o mercado, né? Se você quer ter casa na praia, você quer ter um carro do... você precisa correr atrás desse conhecimento. E eu hoje, até como empregador, falo que você vale o quanto você sabe para o mercado, o quanto você é útil, o quanto você produz. Então, esse profissional tem que tem que estar preparado para isso. E também quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos esses grandes mestres que eu tive na Né, radiologia, todas as oportunidades. A Fuji, como sempre, uma grande parceira em todos os processos, né? Eu participo de muitos eventos da Fuji, da jornada há mais de 30 anos, Que e legal. fico muito encantado, né, é, com toda esta tecnologia. Eu hoje já estou aposentado há 4 anos, mas eu não consigo me ver fora da radiologia. Então, hoje eu continuo bastante atuante na área,
dando curso, dando palestras e hoje à frente de um serviço, Uhum. né, com o mesmo brilho nos olhos que eu tinha no meu primeiro dia. Então, Que o conselho legal. é assim, para quem entra nessa área, que tem o brilho nos olhos, que queira aprender e somar, que vai ser feliz no mercado. E Muito bom. só com um emprego também não consegue, né? Todo tecnólogo, raramente ele trabalha só um período. Ele trabalha 2 ou 3 períodos para que possa construir o sonho dele, o que ele quer, né? Então, conhecimento é tudo. O amor e conhecimento, né? Eu tenho uma frase que meu pai que me ensinou, hoje ele já não está mais aqui, eu sempre falo o pessoal não para todo mundo que eu só faço o que meu coração manda. Então, quando eu fui técnico, eu acompanhei, então faça de coração, como ele Sim. falou, com dedicação e estude, né? Corra atrás dos seus interesses e conhecimento, porque Que vai nada te cai do céu, exigir, né? né? Se você não correr atrás, nada cai do céu, Sim. né? Muito legal, gente. Muito obrigada mesmo pelo papo. Uhum. Pessoal, muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, deixem o like. E obrigada, gente. Vamos dar tchau? Tchau, Agradeço, tchau, pessoal. feliz dia do técnico e tecnólogo. Parabéns Isso. a todos os profissionais da área, né? Que tenhamos um ótimo dia a todos. Obrigado.